Ele era conhecido por um título que ninguém gostaria de ter: o herói mais covarde de todos os tempos. Em todas as batalhas, em cada confronto, ele nunca levantava a espada para lutar. Ele simplesmente virava as costas e corria. Os reinos zombavam. Os bardos cantavam canções sobre sua falta de coragem, e as crianças usavam seu nome como sinônimo de medo. Ninguém jamais o viu vencer uma única luta. Mas o que ninguém sabia era que fugir não era sua fraqueza. Era seu maior e mais devastador poder. Cada passo que ele dava para longe do perigo era um passo em direção a uma vitória que ninguém mais conseguia enxergar. Imaginem só a cena: um exército colossal de goblins, liderado por um chefe de guerra brutal, montado em um warg gigantesco, se aproxima do pequeno vilarejo de Valfenda. As defesas são frágeis, os guardas são poucos. O pânico se espalha como fogo em palha seca. E então, ele chega. Rian, o covarde. Ele não traz uma armadura brilhante, apenas roupa simples de viajante e uma expressão permanentemente preocupada. Os moradores olham para ele com uma mistura de esperança e desprezo. Ele vai fugir de novo. Sussurram uns para os outros. O chefe Goblin ri, um som gutural e horrível. Ele aponta sua clava enferrujada para Rian. Olhem, mandaram no seu melhor corredor para nos entreter. O exército Goblin avança e a batalha começa. Mas Rian não saca sua espada. Ele faz exatamente o que todos esperam. Ele se vira e corre. Só que desta vez, algo é diferente. Ele não corre para longe da vila, mas em direção à floresta sombria, que a rodeia, um lugar que todos evitam. Enquanto Rian corre, ele não está em pânico. Seus olhos estão focados, calculando cada passo, cada galho que desvia, cada pedra que salta. O chefe Goblin, cego pela arrogância, ordena que um pequeno batalhão o persiga. Tragam-me a cabeça desse covarde. Os Goblins, ágeis e sedentos por sangue, entram na floresta atrás dele. Rian os guia por um labirinto de árvores antigas, seus pés movendo-se com uma velocidade e agilidade sobrenaturais. Ele não está apenas fugindo, ele está dançando com o terreno. Ele os leva para um trecho de lamaçal escondido sob folhas secas. Os goblins, pesados com suas armaduras de metal, afundam imediatamente, gritando de frustração enquanto a lama os engole até a cintura. Rian nem olha para trás. Ele continua correndo. A primeira parte do plano estava concluída. De volta ao vilarejo, o exército principal Goblin começa a esmagar as frágeis barricadas. A situação é desesperadora. Mas Rian já estava a quilômetros de distância, no coração da floresta. Ele chega a um ninho de vespas-dragão, criaturas enormes e extremamente territoriais. Qualquer um em sã consciência manteria a distância. Mas Rian não. Ele passa correndo pelo ninho, jogando uma pedra para irritá-las. Um enxame furioso, do tamanho de uma nuvem de tempestade, levanta voo. E quem está na rota delas? O restante do batalhão Goblin, que ainda o perseguia. Gritos de terror ecoam pela floresta enquanto as Vaspes Dragal descem sobre eles. Rian continua seu percurso, o som do caos, atrás dele, servindo como música para seus ouvidos. Ele não derramou uma gota de sangue, mas já havia neutralizado uma parte significativa da força inimiga. O poder de Rian não era a velocidade, mas uma forma complexa de precognição tática que só funcionava quando ele estava em movimento de fuga. Ao correr, sua mente se expandia. Ele via possibilidades, futuros, caminhos, armadilhas. Ele via como o ambiente poderia se tornar a sua maior arma. Ele não precisava de uma espada, porque a própria floresta, a montanha, o rio, lutavam por ele. Ele conseguia prever a trajetória de uma flecha antes mesmo dela ser disparada. O ponto exato onde uma rocha instável desabaria. O momento certo em que uma fera adormecida acordaria faminta. Fugir era a chave que destrancava seu verdadeiro potencial. Cada passo em retirada era, na verdade, um movimento ofensivo no grande tabuleiro de xadrez da batalha. O chefe Goblin, impaciente com a demora de seus soldados, decide liderar pessoalmente uma nova perseguição, deixando o ataque principal a vila um pouco mais fraco. Ele e sua guarda de elite, os melhores e mais rápidos guerreiros, entram na floresta. Eles seguem o rastro de Rian
que agora parece estranhamente fácil de encontrar, Enio está atraindo! Ele os leva para uma série de desfiladeiros estreitos e traiçoeiros. O Arg do chefe Gablin mal consegue passar, suas garras raspando nas paredes de rocha. A cada curva, a cada passagem, Rian os leva mais fundo na armadilha. Ele sobe uma encosta íngreme, aparentemente sem saída. O chefe Gablin sorri, achando que finalmente encurralou sua presa. Agora, você não tem pra onde correr, covarde! Rian para no topo da encosta. Ofegante, ele olha pra baixo, para o chefe Gablin e sua guarda. Por um momento, um lampejo de medo parece cruzar seus olhos, mas é apenas uma atuação. Ele olha para o lado, para uma enorme pilha de troncos e pedras, precariamente equilibrada na beira do penhasco. Era um antigo mecanismo de defesa dos lenhadores locais, há muito esquecido. Rian corre até uma única corda de sustentação e, com sua pequena adaga, corta menos a... Com um estrondo ensurdecedor, uma avalanche de madeira e rocha desaba sobre o desfiladeiro. O chefe Gablin e sua guarda de elite não têm chance. São soterrados em segundos. O líder do exército, Gablin, o terror dos reinos, foi derrotado não por uma lâmina, mas por uma corrida estratégica e um corte de corda. Com seu líder desaparecido e grande parte de suas forças perdidas na floresta, o restante do exército Gablin, em Valfenda, entra em pânico, a moral desmorona. Sem comando, eles são apenas uma horda desorganizada. Os guardas da vila, vendo a confusão, aproveitam a oportunidade e lançam um contra-ataque desesperado. Surpreendentemente, funciona. Os Gablins, já abalados, batem em retirada, fugindo para salvar suas próprias vidas. A vila de Valfenda estava salva. Quando Rian finalmente retorna, mancando e coberto de arranhões, os moradores não o recebem com zombaria. Eles olham para ele com um novo tipo de respeito, uma confusão admirada. Eles não viram a batalha na floresta, não viram os desfiladeiros, mas viram o resultado. O exército que parecia invencível foi derrotado. A notícia se espalhou. O herói covarde havia salvado Valfenda. Ninguém sabia como. As histórias que surgiam eram bizarras e inacreditáveis. Diziam que ele havia comandado as bestas da floresta, que ele havia feito a própria terra tremer. Rian não confirmava nem negava nada. Ele apenas sorria, cuidava de seus ferimentos e se preparava para o próximo chamado. Sua reputação começou a mudar. Onde antes havia escárnio, agora havia um mistério intrigante. Outros reinos, enfrentando ameaças intransponíveis, começaram a procurá-lo, não para lutar em suas linhas de frente, mas para fazer o que ele fazia de melhor: correr. Ele se tornou uma lenda viva, o herói fuga, o estrategista invisível. Ele nunca ganhou uma única luta no sentido tradicional, mas nunca perdeu uma guerra. A história de Rian nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira força nem sempre se manifesta da maneira que esperamos. Coragem não é apenas enfrentar o perigo de frente. Às vezes, é ser inteligente o suficiente para escolher um caminho diferente. Usar suas habilidades únicas, mesmo que o mundo não as entenda. Rian era ridicularizado por sua covardia, mas sua capacidade de ver o campo de batalha de uma perspectiva totalmente diferente era sua maior bravura. Ele provou que uma mente estratégica pode ser mais mortal do que a espada mais afiada. Cada fuga era uma obra-prima tática. Cada passo para trás era um salto para a vitória. Ele era o herói que só vencia quando fugia. E ao fazer isso, ele redefiniu o próprio significado de heroísmo. E aí, o que achou dessa história? Um herói que usa a fuga como arma principal é algo que a gente não vê todo dia, né? Se você curtiu essa reviravolta no conceito de herói, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse um poder como o do Rian. E claro, se ainda não for inscrito, clica aí no botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Compartilhe com aquele amigo que também adora uma boa história de fantasia com uma pegada diferente. Muito obrigado por assistir! E até a próxima!